para um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona o sistema de amortização. Então, ó, você financiou um valor de 100 mil em 5 prestações anuais a uma taxa de 10% ao ano. Dessa forma, construa a tabela de amortização pelo sistema SAC e Price. Então, o que é que eu estou falando aqui? Ó? Que o valor financiado foi 100 mil em 5 anos e você pagou uma taxa de juros de 10% ao ano. Aí você fala assim, professor, mas a prestação está anual. No meu exemplo, é uma prestação por ano. Professor, mas no mercado é comum por mês. Tudo bem, mas eu fiz um contrato aqui com a empresa que ela me cobrou 5 prestações anuais. Eu vou pagar todo ano uma prestação. E não tem nada. Eu assinei, tá tudo certo, não tem juros abusivos, não tem nada. Maravilha. Meu exemplo é assim. Mas eu fiz um contrato que era em 5 prestações mensais. Show de bola. Não tem problema nenhum. Nesse meu aqui foram 5 anuais, tá? Então trouxe isso aqui só para você entender. No meu caso, como foram 5 prestações anuais em 5 anos e a taxa de juros está ao ano, maravilha, não preciso fazer nada. Taxa em mês, período em mês, dá para fazer a conta. Beleza? Tranquilo? Fique claro, 5 prestações anuais, no meu exemplo, é uma taxa de 10% ao ano. Professor, mas é comum ao mês? Mas o meu contrato o cara fez para mim há um ano e está tudo certo, eu aceitei, ele aceitou também, eu assinei o contrato e vou pagar todo ano uma prestação para ele. E se fosse ao mês? Aí você faz ao mês, não tem problema nenhum. Se fosse ao semestre, você faz ao semestre. Se fosse a cada 10 anos, você faz a cada 10 anos. Não tem problema nenhum, tá? Vou deixar minha taxa na forma unitária, 10 dividido por 100, 0,1. Beleza. Agora a gente vai entender isso aqui. Ó. No sistema Price, pessoal, as prestações são iguais e postecipadas. Ou seja, a primeira prestação vence normalmente um mês após. Como é que é o financiamento, por exemplo, de uma casa que você faz? Você assina o contrato hoje, a primeira prestação você vence no mês seguinte, postecipadas. Então, quando você faz o sistema Price, a primeira coisa que você tem que encontrar na questão é a prestação, PMT. Porque no sistema Price as prestações são iguais ao longo do tempo. Então eu tenho que achar a prestação, sendo que o meu valor presente é 100 mil, em 5 anos a uma taxa de 10% ao ano, já achei a taxa na forma unitária. Professor, mas como é que eu acho a prestação? Lembra que a gente estudou na aula passada que as prestações iguais do mesmo valor chama de renda certas, que a gente viu isso em renda certas? Então você vai ter que achar a prestação renda certa postecipada. Você vai lá no seu livro e você vai ver que a fórmula é essa. Eu quero achar a prestação a partir do valor presente, sendo que a minha prestação ela é postecipada. Então, a gente já viu isso na aula passada. Quer fazer na fórmula? A fórmula é essa. Vamos substituir as informações aqui, ó. Taxa 0,1, 1 mais a taxa elevada ao período 5, dividido por 1 mais a taxa elevada a 5. Primeira coisa que eu faço é somar aqui, somo aqui, repetir tudo, só fiz a soma, tá? Agora eu faço o elevado, 1,1 elevado a 5, 1,1 elevado a 5, repito tudo, só fiz o elevado, tá? 1,1 elevado a 5 vai dar 1,61051. Faço a multiplicação aqui em cima, faço a subtração aqui embaixo, a gente já viu isso aí nas aulas passadas, tá? Minha prestação vai ser 100 mil, agora eu faço essa divisão, 0,16151 por 0,61051. 100 mil vezes 0,263797481. Eu utilizei mais casas aqui, pessoal, para o valor dar mais próximo, tá? Mais que 6 aqui. Isso é outra coisa interessante. Um aluno veio para mim e falou assim, professor, eu fiz a conta, mas só apareceram lá no meu cálculo 5 casas decimais. E você falou que tinha que ter no mínimo 6. Pessoal, no mínimo 6 quando o resultado der mais de 6, né? Se o resultado é menos de 6, não tem como fazer, não tem o que fazer. Não sei que você coloque 0, 0, 0, 0 depois, mas, né? Aí é um pouco de bom senso. O valor da minha prestação, R$ 26.379,75. Então, eu vou pagar aqui no meu caso, todos os anos, porque é uma prestação por ano no meu exemplo, R$ 26.379,75. Se você quiser fazer essa conta na HP, você já sabe fazer essa conta na HP, né? Primeiro passo, FREG para limpar todos os registros. Como ele é postecipada, você tem que informar que é postecipada. Para isso, você aperta G8 ou GEND aqui para dizer que é postecipado, tá? Como não tinha o nome Biguin aqui na minha calculadora, já estava configurado para postecipado, mas eu fiz aqui para a gente não esquecer. Professor, não sei o que é isso. A gente viu isso na aula passada, tá? Fizemos vários exemplos aqui, como configurar HP para prestação antecipada, postecipada e etc. Então, volta na aula anterior aí. Vou inserir os valores, 100 mil, vou deixar com o sinal negativo, tá? CHS PV, meu valor presente. 5 é o meu período N. 10, lembra que a taxa de juros na HP não precisa ser na forma unitária, pode deixar na forma percentual mesmo. 10 é minha taxa de juros I, e eu quero achar quem é minha prestação PMT. Apertei aqui, 26.379,75,
mesmo valor que a gente achou na fórmula. Maravilha? Aqui tem o passo a passo para você. Aqui agora a gente vai montar a nossa tabela price. Vamos lá montar a nossa tabela price. Pessoal, vou utilizar um Excel para você visualizar melhor. Você não precisa fazer no Excel. Se eu fizesse numa folha de papel aqui, vocês não iam ver, tá? Vocês podem fazer no Excel, numa folha de papel, como vocês acharem melhor, tá? Estou trazendo no Excel porque para visualizar, para eu conseguir explicar é mais fácil. Porque é uma reclamação que eu tenho. Ah, a pessoa faz no Excel, eu não sei usar o Excel. Não, não precisa usar o Excel. Apesar de que, se você é uma pessoa da área de gestão, Excel é necessário. Aprenda a usar Excel, tá? Excel vai salvar a sua vida, é fundamental. Mas não tem problema, faz na folhinha de papel, tudo certo, segue tudo maravilhoso. Então aqui eu tenho a tabela price. Na tabela eu construí o período, a prestação, os juros, a amortização e o saldo devedor, tá? Aqui é o saldo devedor. O momento, e aqui eu trouxe os períodos, né? No meu caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque foram 5 prestações, no meu exemplo 5 prestações anuais. O momento 0, pessoal, é o momento em que você assina o contrato. Acabei de fechar o contrato, é esse momento agora. Quando você assina o contrato, normalmente você não paga prestação, você não paga juros, você não paga amortização, porque normalmente a primeira prestação você paga no mês seguinte, né? Funciona normalmente assim. Só que assinei o contrato, eu já devo para o banco. No meu exemplo aqui, eu financiei 100 mil, né? Então eu já devo 100 mil para o banco, meu amigo. Assinei o contrato, estou devendo. Aí eu falei para você que o primeiro passo na tabela price é você encontrar a prestação. Eu já te ensinei como encontrar a prestação. Deixa eu ver o valor da prestação aqui. 26.379,75. 26.379. Opa, 26.379,75. Isso mesmo? É isso mesmo. Vou confirmar aqui para não fazer errado. Isso mesmo. Maravilha. Na tabela price, as prestações são constantes de igual valor. Ou seja, as prestações se repetem. Em todos os anos, no meu exemplo, a prestação vai ser igual. Então, eu já preencho todas as prestações. Maravilha. Já preenchi a primeira parte da tabela price, que são as prestações. Só que aí, eu fiz a minha conta aqui no banco, de 100 mil reais. Vai passar um ano, no meu exemplo aqui, né, um período, e eu vou ter que pagar juros para o banco, né? Mas qual é o valor que eu vou pagar de juros para o banco? Lembra que o banco me cobra uma taxa de juros de 10%? Então, quanto é que eu vou pagar de juros quando passar o primeiro ano? Eu devia 100 mil reais para o banco. Passou um ano, ele me cobrou uma taxa de 10%. Então, quanto é que eu devo para o banco? Os 100 mil que eu devia, vezes a taxa de 10%. Ou seja, 100 mil vezes 10% ou 100 mil vezes 0,1, né? Se for fazer na mão, você falar 100 mil vezes 0,1. 10 mil, eu devia 100 mil para o banco. Passou um ano, ele me cobrou 10% ao ano de juros. O que eu vou pagar de juros para o banco é 10 mil. Mas lembra, pessoal, que quando eu pago a prestação, dentro dessa prestação eu tenho duas coisas. Lembra lá que eu falei? Eu tenho os juros que vai para o banco, nesse meu exemplo aqui vai 10 mil para o banco, e eu tenho a amortização. Dentro da prestação eu tenho a soma dessas duas coisas, amortização mais juros. Se eu estou pagando 26 mil de prestação e dentro dessa prestação 10 mil é juros, quanto é realmente a amortização? Quanto que eu estou pagando da minha dívida? O valor da prestação, 26.379,75, menos o valor dos juros. Ou seja, eu estou amortizando 16.379,75. Em outras palavras, se eu somo juros mais amortização, eu tenho um total de 26.379,75. Beleza? Tranquilo. Quando eu passar o fim desse primeiro ano, quanto é que eu vou dever para o banco? Eu devia 100 mil. Eu amortizei 16 mil. Então, quanto é que eu devo? Eu devia 100 menos 16 que eu amortizei. Eu devo agora 83.620,25. Aí você vai perguntar assim, professor, mas espera aí. Eu paguei para o banco 26 mil. Não deveria ser os 100 mil que eu devia, menos os 26 que eu paguei de prestação? Não, porque lembra que você pagou 26 mil para o banco. Só que desses 26 mil, 10 é do banco, para ele, porque ele está te emprestando dinheiro. Você realmente pagou da sua dívida apenas 16. Então você devia 100, pagou 16, que é o valor que você amortizou. Aqui agora você deve 83.620,25 ao final do primeiro ano. Vai passar mais um ano e o banco vai te cobrar juros. Qual é o valor dos juros que o banco vai me cobrar? Eu devia 83.620, que é o valor que estou devendo agora, vezes a taxa de juros que o banco me cobra, 10%. Ou seja, de juros eu vou pagar R$ 8.362 para o banco. E qual é a minha amortização?
é o valor da prestação menos o valor é o valor da prestação menos o valor dos juros, ou seja, 18.017. Lembra que a soma dos juros mais a amortização dá a minha prestação, tá? E quanto é que eu devo para o banco aqui agora? Eu devia 83, amortizei, paguei da minha dívida 18, eu devo 83 menos 18 que eu amortizei, eu devo apenas 65.602,53. Vai passar mais um ano e o banco vai me cobrar juros. Qual é o valor dos juros? Eu devo 65 mil vezes ele me cobra uma taxa de 10%. Vai ser 6.560 de juros. E quanto vai ser minha amortização? Os 26 da prestação menos os 6 dos juros. 19.810,819,50. Amortizei da minha dívida isso. Então, quanto é que eu vou dever ao final do terceiro ano? Os 65 que eu devia, menos os 19 que eu amortizei. Estou devendo 45.783,03. É quanto eu devo para o banco ao final do mês 3. Ao final do ano 3, né? No meu exemplo aqui é ano. Vai passar mais um ano, eu tenho que pagar juros para o banco, né? Quanto é meus juros? 10% que é a taxa que ele me cobra, vezes o valor que eu devo. Agora eu devo 45.783. Vou pagar de juros 4.578. E minha amortização quem é? É o valor da prestação menos o valor dos juros. Amortizei 21.801,45. Quanto é que eu vou dever ao final do ano 4? Eu devia 45. Paguei 21, estou devendo apenas 23.981,58. No último ano, vou pagar juros de novo. Vou pagar quanto de juros? 10% vezes 23.981,58. Vou pagar 2.000 de juros. Quem é minha amortização? 23.981,59. Logo, eu devia 23, paguei 23, quanto é que eu vou ficar devendo? Absolutamente nada. Professor, deu uma diferença de 1 centavo aqui. Minha atividade deu uma diferença maior. Pessoal, isso acontece porque aqui a gente está aproximando valores, né? Você sabe que a prestação aqui vão ter mais casas decimais após a vírgula, né? Tá vendo aqui, ó? Só que a gente está aproximando para 2 casas. No Excel, a diferença não é tão grande porque os juros ainda, ele usa uma quantidade maior de casas decimais, tá vendo? E a gente aproxima. Então, se a sua atividade der uma pequena diferença, não tem problema, tá? Não tem problema porque a gente entende que essa diferença é por aproximação. Se eu utilizasse todas as casas decimais, vou usar a fórmula aqui no próprio Excel para achar a prestação, tá? Isso aí tem vídeo explicando como é que faz essas coisas no Excel. Então, se você quiser aprender, tá lá. Se você não quiser aprender, não tem problema nenhum também. Não, obrigado. Como aqui no Excel agora eu utilizei várias casas decimais, né, para achar a prestação, aí minha tabela deu 0. Mas se a sua tabela não der 0, não tem, né, exatamente 0, não tem problema, que é questão de aproximação. Na tabela Price isso acontece. Maravilha?